Olá, espero que vocês todos estejam bem. Nós vamos falar hoje sobre o objetivo da administração de materiais, a sua importância para a administração como um todo, estabelecendo alguns conceitos iniciais que são a base para o estudo dessa disciplina. Vamos a algumas considerações iniciais. A gente precisa entender quais são os objetivos da administração de materiais para estabelecer as bases que vão permitir o conhecimento dessa disciplina tão importante para a administração. Se nós tomarmos os balanços das empresas publicados nos principais jornais do país, como, por exemplo, a Gazeta Mercantil, o Valor Econômico, ou mesmo os jornais principais de cada capital, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, o Globo, Gazeta do Povo, seja qual for, a gente vai perceber que os estoques são um componente fundamental dentro dos ativos dessas organizações. Representam um valor extremamente significativo em relação ao total de recursos aplicados pelas empresas. Para a gente poder entender um pouco como isso acontece, é necessário que a gente compreenda que as organizações utilizam recursos para poder gerar os seus produtos. Esses recursos são como, por exemplo, se nós formos fazer um bolo, nós vamos precisar de farinha, de ovos, de açúcar, sal, panelas, formas, fogão, etc. E que se cada um de nós receber os mesmos ingredientes, a mesma receita, e for fazer o bolo, nós fatalmente não teremos um bolo exatamente igual ao final do processo. Por que isso acontece? As organizações utilizam recursos. Estes recursos são recursos oriundos de quem? Dos fornecedores. Basicamente, esses recursos podem ser classificados em recursos financeiros, ou seja, o dinheiro utilizado pela organização para financiar a aquisição dos demais recursos, recursos materiais, entendidos como as matérias-primas, os materiais auxiliares, como embalagens, fita para fechar uma caixa, cola, etc. Os recursos humanos, ou seja, as pessoas que vão fazer a organização funcionar, os processos acontecerem. Os recursos energéticos, ou seja, a energia consumida, e que é hoje uma das preocupações muito grandes das organizações. Os chamados recursos tecnológicos, ou seja, os computadores, os softwares que serão utilizados, os equipamentos, as máquinas produtivas em si, e facilidades. O que são as facilidades? As facilidades é uma tradução da expressão do inglês facilities, que na indústria a gente se refere a facilidades como sendo as instalações de gases, as instalações de ar comprimido, ou seja, recursos adicionais que suportam o processo produtivo. Vamos imaginar, no nosso exemplo do bolo, quais seriam os nossos recursos? Bom, o recurso humano seria a pessoa que vai fazer esse bolo, a farinha, o ovo, o açúcar, a gordura seriam as matérias-primas e os insumos. A forma do bolo, o fogão, a bancada da pia ou a mesa seriam os equipamentos. A receita seria o processo, seria a tecnologia, né? Claro, a energia elétrica de um forno ou a energia do gás no fogão. E todos esses recursos depois vão ser o quê? Esses recursos entram na etapa seguinte, que é a etapa de processo. O processo em si, ele equivaleria, no caso da nossa receita, no nosso bolo, ele equivaleria à receita. Ou seja, a forma como eu vou combinar os recursos à disposição. Vou pegar os ingredientes do bolo, misturá-los, combiná-los para gerar um produto final. A saída, depois de processados, a saída para as organizações, qual que é? A saída é exatamente aquilo que a gente chama genericamente de produto, ou mais tecnicamente, um produto acabado.
No caso do nosso bolo, é o bolo em si, já devidamente confeitado, quer dizer, com a sua cobertura, etc., pronto para ser consumido. Essas são as etapas, né, pelas quais os recursos são utilizados, atravessam uma organização, desde lá dos fornecedores até chegar nos seus clientes finais. Vamos falar um pouquinho dos recursos à disposição das organizações, então, que são exatamente o objeto de estudo da administração de materiais e do patrimônio. Basicamente, os recursos mais importantes são os chamados recursos materiais, genericamente chamados de estoques. Esses recursos materiais são essencialmente as matérias-primas e os insumos ao processo produtivo. A esse conjunto de matéria-prima mais insumos é aquilo que a gente denomina genericamente recursos materiais. O que são recursos materiais? A gente entende por recursos materiais quaisquer bens, quaisquer itens, quaisquer materiais que sejam utilizados nos processos produtivos das organizações. Essencialmente, esses recursos materiais, genericamente chamados de estoques, são localizados no balanço, naquilo que nós falamos no início da aula, que eu peguei os principais jornais, eu vou encontrar os balanços. Esses recursos, genericamente chamados estoques, estão lá dentro daquilo que a gente chama ativo circulante, que representa qualquer coisa, essencialmente em torno de 1/3 do valor dos ativos total das organizações. Prestem atenção nessa questão. Do que são formados os estoques? Os estoques são compostos basicamente de materiais auxiliares, matérias-primas, produtos em processo, conhecidos como Work in Process ou Progress, WIPs, e produtos acabados. As matérias-primas são todos aqueles recursos que constituem aquilo que a gente chama da essência de um produto. Por exemplo, se eu fabrico uma bicicleta, o que é a essência de uma bicicleta? É ferro, que vai formar o quadro, ou alumínio, se for uma bicicleta de alta performance para competição. Esse, essencialmente, é aquilo que a gente chama de matéria-prima. Depois temos os chamados materiais auxiliares. Vamos continuar no exemplo da bicicleta. O bagageiro da bicicleta, o manete da bicicleta, o pedal, seriam materiais auxiliares que vão compor o produto e também vão precisar de algumas coisas como solda, como lixas e etc., que não vão se agregar ao produto, mas que sem eles o produto não consegue existir. São os chamados materiais auxiliares. Daí nós temos os produtos em processo. O que são produtos em processo? Bom, no momento em que eu entro na linha de produção, para fazer uma bicicleta, eu tenho lá o quadro, tenho o pneu, o aro, os raios, e na medida em que eu vou juntando tudo isso, enquanto ela não tiver com todos os seus componentes devidamente montados, eu não tenho uma bicicleta, eu tenho um produto em processo. E temos também o quê? Temos o chamado produto acabado. O que é o produto acabado? É a bicicleta já devidamente concluída, devidamente embalada, prontinha para ir para os pontos de revenda, o canal de distribuição, onde efetivamente ela estará à disposição dos clientes ou usuários. E o que são recursos patrimoniais? Nós estamos falando de administração de materiais e patrimônio, que é o nome dessa disciplina. O que são os recursos patrimoniais? Bom, genericamente, o patrimônio de uma organização, ele se encontra lá no balanço, né, na contabilidade, ele se encontra num grupo chamado patrimônio líquido, ou seja, onde se encontram os recursos financeiros da organização, onde aparece de onde vieram esses recursos. Mas, genericamente, a gente define patrimônio de uma organização, ou patrimônio líquido de uma organização, como o conjunto de bens, direitos, deduzidos daí as obrigações. Ou seja, tudo que uma organização tem, mais os direitos que ela tem de receber alguma coisa,
excluindo-se aquilo que são obrigações, aquilo que ela tem que pagar. A estes recursos nós denominamos de recursos patrimoniais. Estes recursos patrimoniais nós vamos encontrar no balanço das organizações naquilo que se chama de ativo permanente. O que é o ativo permanente? São todos aqueles bens que não são necessariamente utilizados no processo produtivo em si, mas que são necessários para que a organização exista. A própria instalação, quer dizer, as edificações, os veículos que são usados, tudo isso são recursos necessários para que a organização exista e que vão suportar os seus processos produtivos, seus processos operacionais. A isso tudo nós chamamos de ativo permanente ou recursos patrimoniais. Muito bem, nós já falamos de materiais, matéria-prima, produto em processo, produto acabado, falamos de patrimônio, mas o que é administração de materiais? Vamos ao conceito de administração de materiais. Para entendermos o conceito de administração de materiais, vamos entender que nós estamos falando de uma palavra composta, administração e materiais. Então vamos ver o significado destas duas palavras, administração e materiais. A administração assume diferentes significados. Pode ser a ciência que estuda os fenômenos organizacionais, o local onde se realizam os serviços administrativos ou ainda o conjunto de regras que objetivam ordenar e controlar os processos organizacionais, com produtividade e eficiência, visando atingir resultados pré-determinados. Por sua vez, a palavra materiais assume o significado do conjunto de objetos, instrumentos, equipamentos, ferramentas ou outros que são utilizados em um serviço ou processo produtivo, ou ainda um mobiliário ou conjunto de utensílios de uma organização. Então, o objetivo da administração de materiais é exatamente fazer isso que os dois conceitos das duas palavras esclarecem. A administração busca fazer o quê? Gerenciamento. Gerenciamento do quê? Desses bens, desses recursos à disposição das organizações. Uma vez que eu entendo o significado de administração e o significado de materiais e do seu objetivo, eu consigo fazer o quê? Entender o que era a administração de materiais. Então vamos entender o conceito de administração de materiais. A administração de materiais é a área funcional da administração que se responsabiliza por gerenciar os processos organizacionais relacionados com os materiais à disposição da organização, sempre com a maior eficiência possível, visando atingir objetivos pré-determinados. Esse conceito nos permite entender a necessidade de duas coisas. A organização precisa utilizar da maneira mais racional possível os recursos que estão disponibilizados. Com qual objetivo? Maximizá-los. Ou seja, eu tenho que, com o mínimo de recursos, fazer o máximo. E uma outra coisa essencial é que a organização precisa oferecer um nível de serviço elevado, um nível de serviço que atenda às necessidades e desejos manifestados pelos seus clientes. Em essência, isso quer dizer o quê? Que a organização tem que gerenciar fluxos de produtos desde a origem da matéria-prima, lá nos fornecedores, até chegar aos seus clientes finais. Conseguindo fazer isso, a organização consegue, muito provavelmente, atingir o objetivo de, com o mínimo de recursos, fazer o máximo, atendendo ao mesmo tempo aos desejos, às necessidades dos seus clientes. Ou seja, é um conflito gerenciar essas duas coisas. Eu tenho que fazer com que os gastos realizados, ou seja, custos para produzir, para gerar os produtos acabados, sejam minimizados, por isso maximizando a utilização dos recursos e, ao mesmo tempo, oferecendo um nível de serviço elevado aos clientes.